Nessa noite, eu quero dizer que o título da mensagem que eu trago para dividir com a igreja nessa noite é O Pecado, as Consequências e o Conserto. Essa é a mensagem dessa noite. O pecado, as consequências e o conserto. Vamos ler o texto bíblico de Salmo 51, do versículo 1 até o verso 4, que diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Amados, esse salmo é um salmo do grande rei Davi, E esse salmo, antes de falar um pouquinho sobre esse salmo, a história desse salmo, eu gostaria de trazer à lembrança algumas coisas que a Bíblia fala desse personagem bíblico tão importante, o rei Davi. Nós vamos ver lá na Bíblia que Davi era o homem chamado segundo o coração de Deus. Davi matou um leão, um urso e o gigante Golias. Também está lá na Bíblia que ele foi um grande rei de Israel, o maior rei de Israel do período dos reis de Israel. Também sabemos que ele foi um grande guerreiro e um grande líder militar, que conquistou muitas terras. Então nós sabemos que Davi é um personagem bíblico que tem muitas histórias sobre ele e muitas coisas lindas e maravilhosas a seu respeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês já no início. Davi, ele era suscetível ao pecado, assim como eu e assim como cada um de vocês. E a própria Bíblia, a própria palavra de Deus não sonega isso. Não traz um Davi imperfeição, traz assim como nós. Servimos a Deus, somos filhos de Deus, mas somos imperfeitos. Em algum momento podemos vacilar. A segunda consideração aqui é que esse salmo é um pedido de perdão a Deus por uma série, veja bem, por uma série de pecados que ele cometeu voluntariamente. Não foram pecados involuntários, foram pecados voluntários, pecados cometidos conscientemente. Tudo isso fruto do relacionamento dele com uma mulher chamada Batseba. Então, amados, seriam essas as considerações introdutórias. Eu quero dividir com vocês agora, começando pela primeira parte do título dessa mensagem, que é o pecado. Depois nós vamos ver sobre as consequências e no fim nós vamos ver sobre o conserto. Eu não vou ler aqui porque senão vai tomar muito tempo, mas eu vou explicando aqui para vocês o que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 11, todo o capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Eu vou explicando aqui e vou deixar um dever de casa aqui, pastor. Na terça ainda falei na última aula ali do curso de discipulado. Expliquei para eles lá o que Paulo fala lá, está lá em Atos 17:11. Ele vai dizer que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses por dois motivos. Primeiro, porque recebiam com alegria a palavra de Deus. E o segundo motivo, porque eles examinavam nas escrituras tudo que Paulo estava falando, para saber se o que Paulo estava falando estava de acordo com a Bíblia. Então, dever de casa, sejam como os bereanos. Leiam o segundo Samuel, capítulo 11, todinho em casa. Aí vocês vão conferir se o que eu estou falando aqui está de acordo com a palavra de Deus. Amém? E vai ser bênção na vida de vocês. Vamos lá. Então, eu vou fazer um resumo aqui do passo a passo, para nós ganhar um tempo aqui e poder fluir a mensagem dentro do tempo que a gente tem para pregar. Então, amados, lá em 2 Samuel capítulo 11, vai começar narrando que Davi estava em seu palácio lá na cidade de Jerusalém. Quando avistou lá, estava no terraço do seu palácio, quando ele avistou uma mulher muito bonita tomando banho, lá na casa dela. E ele desejou ter relações sexuais com ela. Mesmo depois ele descobrir que ela era casada com um de seus soldados chamado Urias. Davi está lá no palácio, os soldados estão na guerra, Joabe é o general lá da guerra lá, e Urias é um dos grandes guerreiros que está lá. E ele está lá, vai passear no seu palácio lá e vê avista uma mulher muito bonita tomando banho, se banhando lá na casa dela. O palácio era um lugar mais alto lá em Jerusalém, ele tinha essa visibilidade.
Então ele manda pessoas buscarem informação de quem era aquela mulher, e ele recebe a notícia que ela era uma mulher casada com um soldado dele. E Davi, mesmo assim, sabendo que era a mulher de um soldado dele, manda trazer aquela mulher até ele. E Davi vai ter relações sexuais com ela. Inclusive, fica por inferência, a gente entende na Bíblia que ele foi uma relação forçada. Além de ser um adultério, foi uma relação forçada. Vamos seguir aqui. Então Davi chama ela, tem relações sexuais com ela, não respeita ela, não respeita a lei de Deus, não respeita o marido dela. Então, após adulterar com ela, se passa algum tempo, e essa mulher, ela manda avisar Davi que está grávida. Ela manda avisar Davi que ela engravidou, que ela estava grávida. Só que aí tem um problema, né, amados? O seu marido, ele estava o tempo todo na guerra, já há bastante tempo na guerra. Então essa gravidez não poderia ser do marido, porque ela não estava tendo relacionamento sexual com seu marido. Então Davi, já começou pecando olhando, pecando desejando, pecando consumando o desejo dele. Ao invés de Davi se voltar para Deus, se arrepender e resolver da melhor forma possível, Davi vai na força do braço dele. Davi, ele mergulha no pecado no momento que ele olhou e desejou aquela mulher do terraço. E depois que ele mergulha no lamaçal do pecado, ele começa a cada vez mais tentar sair dele, e cada vez mais ele se afunda no lamaçal do pecado. Porque nós vamos ver que Davi, ao invés de se arrepender, de tomar as atitudes certas, ele vai começar na força do braço dele a querer resolver a situação. Então o que Davi faz para resolver essa situação? Ele traça um plano. Ele então chama Urias, manda chamar Urias lá da frente de batalha, para que Urias viesse até Jerusalém falar com o rei. Quando ele chega lá, Davi chama ele lá no castelo e conversa com ele, pergunta, finge que está querendo saber como é que está a batalha lá, como é que está a guerra. E então, de noite, ele manda Urias ir para casa. Na cabeça de Davi, ele vai ir para a casa dele, vai ver a mulher dele, vai ter relações sexuais, vai voltar para a guerra, está tudo resolvido. Nessa vinda, ele engravidou a mulher, resolveu o problema. Esse foi o plano de Davi. Só que Davi não contava com a lealdade daquele soldado, com a integridade daquele soldado. Está escrito lá que ele prefere dormir lá junto com os soldados, e não foi para a casa dele. Por que ele fez isso? Vai estar escrito lá por causa que ele não achava justo os companheiros de batalha dele estar lá na guerra, ele vir servir o exército aqui e poder desfrutar de um momento com a mulher dele. Ele não achava aquilo justo. Era um homem íntegro, diferente de Davi naquele momento. Davi fica sabendo que ele não vai, ele chama Urias no outro dia de novo, começa a dar, vamos tomar um vinhozinho aqui e tal, embebeda Urias, e agora vai embora de novo para tua casa, achando que o efeito do álcool ia fazer mudar a condição de Urias. Mais uma vez Urias não vai para casa, não encontra a mulher dele e não tem relações com a mulher dele. Então Davi traça um novo plano. Como ele não conseguiu resolver da forma que ele queria, Davi, então ali naqueles dias ele traça um outro plano. Bom, não vai ter jeito dele ir para a casa da mulher dele. Davi traça um plano, olha que beleza o plano de Davi. Davi, ele vai escrever uma carta, vai selar essa carta e vai mandar Urias levar para Joabe, que era o general que comandava os exércitos da guerra. Nessa carta, resumindo para vocês, era a sentença de morte de Urias. Davi vai usar Urias como seu próprio mensageiro da sua sentença de morte. Ele vai escrever uma carta, vai selar, e sabendo que Urias é um homem leal, não ia abrir aquela carta para dar aquela espiadinha, ia entregar nas mãos do comandante Joabe, que ia obedecer as ordens de Davi. Naquela carta, Davi mandava, resumindo para vocês, mandava Joabe colocar Urias numa situação para que ele fosse morto. Então Joabe, ele recebe essa correspondência que vem pelas próprias mãos de Urias, e aí ele não podia mandar Urias sozinho lutar, né? Ele manda Urias e mais um soldado chegar perto das muralhas, e os flecheiros, que era um erro grave militar naquela época, os flecheiros atiram flecha neles e matam Joabe e outros soldados. Resultado, Davi manda matar Urias, e Urias morre, e morre mais uns quantos soldados. Fruto, sangue das mãos de Davi, responsabilidade de Davi. Joabe então ele
Ele cumpre com isso, manda avisar Davi que foi feito, então que foi executado. Davi não traz nenhum tipo de arrependimento no texto, não demonstra nenhum tipo de arrependimento, não faz nenhuma sanção contra Joabe, não repreende Joabe, diz: olha, a espada que mata um, mata o outro também, então a guerra é isso aí, né? A espada que mata do lado de cá, mata do lado de lá, não te preocupa, continua a peleia aí. É mais ou menos assim que Davi responde para Joabe, tá? Tudo isso está em 2 Samuel capítulo 11. Então nós vamos ver, amado, depois disso, então Davi pensa: agora eu vou resolver o problema. Ele traz, Urias morreu, espera ali os dias de luto, que são poucos dias naquela época. Davi traz Batseba para o palácio, casa com ela, coloca ela lá no harém dele e resolveu o problema. Engravidou, trouxe, ela engravidou ela, resolveu o problema. Na cabeça de Davi estava tudo resolvido. Davi lá, nadando e cada vez se afundando mais no lamaçal do pecado. Mas na cabeça dele deu certo, de um jeito ou do outro deu certo. Só que Davi não contava que Deus estava vendo tudo isso e que ele estava desagradando Deus. Olha ali o que o texto diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar. Aqui já Davi arrependido, nós vamos falar disso no final da mensagem. Então, amados, Davi, bem rapidinho assim, uma série, se a gente vai estudar mais profundamente o texto, acha mais coisas. Davi, uma série de pecados que Davi cometeu nessa sequência de fatos, nesse período histórico da vida dele. Ele cobiçou a mulher de outro, ele adulterou, ele tomou uma mulher à força, ele mentiu, ele mandou matar Urias, que no fim morreu Urias e outros, e depois fingiu um casamento, fingiu que casou e ela engravidou depois do casamento. Olha a sequência de pecados. Olha a sequência de pecados, amados. Em nenhum momento ali, naquele capítulo, a gente vê naquele período da história de Davi, um Davi arrependido, um Davi segundo o coração de Deus. Ele mergulhava e cada vez se afundava mais no lamaçal de pecado. Vamos para o segundo ponto aqui. Então nós estamos vendo o pecado, o poder do pecado. O poder do pecado. E tem gente ainda que ensina algumas teologias, algumas igrejas que adotam teologias que pecado não tem mais poder, não existe mais pecado, está tudo resolvido, né? Mas vamos lá, 2 Samuel capítulo 12, do verso 1 ao 15, esse eu vou querer ler com vocês ali no telão. Nós vamos para a segunda parte, que são as consequências do pecado, que também muitas teologias dizem que não tem consequência, pode pecar, carta branca para pecar. Vamos lá, diz assim o texto bíblico: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, antes aqui, irmãos, ó. Então, o Senhor enviou um profeta chamado Natã até Davi. Davi tinha feito tudo isso e estava tranquilo. Para ele, problema resolvido. Vida que segue. Então, Deus levanta um profeta para ir até o rei. E aí o profeta começa a contar uma parábola. Só que Davi não entende que é uma parábola. Davi, ele vai achar que é uma história real. E nós vamos ver por que aqui. Depois ele vai entender que é parábola. Então, o profeta começa a contar para Davi. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira, que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra esse homem. Davi achando que é uma história real, veja bem. Natã cantou, Davi encheu-se de ira santa, né? Ira santa. E olha o que ele disse: Natã, juro pelo nome do... Aí ele lembrou de quem? Do Senhor, que o homem que fez isso merece o quê? A morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Você é esse homem. Isso aí não é... Isso é uma parábola. Tu é o homem.
A história, ela é tua. E continua: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, e lhe veio das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Davi podia ter pedido mais que Deus daria, porque você desprezou a palavra do Senhor. Eu vou repetir: porque ele desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Estão vendo a historinha que eu contei antes? Estava ali, ó. É isso aí, está aqui comprovando o que eu falei. Ó, você matou, veja que ele está atribuindo a culpa, ainda pior ainda, com a mão dos inimigos, com a espada dos inimigos, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se... Agora começa as sentenças para Davi. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã... Agora aqui entra o Salmo 51. Agora que entra o Salmo 51. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E no Salmo 51, Davi escreve como foi o arrependimento dele, como foi essa história. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho da mulher de Urias dera a Davi. Até aqui. Então, amados, bem rapidinho aqui, ó. O texto já é autoexplicativo, mas vamos lá. Através dessa parábola, Natã mostra os pecados de Davi. Começa contando uma história. Davi se ira, né? Aquela ira santa dele, aquele homem justo de Deus, né? E aí depois ele descobre que a história era dele mesmo, era uma parábola. Então vem à tona os pecados dele. Deus levanta um profeta para ir no palácio do rei, na frente do rei, e apontar o dedo e dizer: esse camarada é tu. Essa é uma das, não é a única, das atribuições dos profetas, da pregação da palavra de Deus, né? A gente apontar o erro. Segunda palavra. Segunda aqui, olha só, Davi não podia. Sabe por que Davi ele é tão contundente quando ele diz: esse homem tem que morrer, tem que pagar 4 vezes, tem que acontecer isso, aquilo? Porque nessa época já tinha a lei mosaica. Deus já tinha dado a lei para Moisés, a lei que estava valendo para eles. E Davi sabia muito bem conhecedor da lei, porque quem adulterasse com uma mulher casada deveria ser morto. Está lá em Levítico capítulo 20, versículo 10. Quem matasse um inocente deveria ser morto. Levítico 24 e 17. A pena por roubar uma ovelha era restituir 4 ovelhas. Êxodo 22 e 1. Davi conhecia a lei pé da letra, né? Porque ele, na hora ali, ele sabia direitinho que tudo estava na Bíblia lá, no Antigo Testamento. E ele, bem certinho, não errou nada. As punições, então, a gente está falando aqui, né, amados, das consequências dos pecados de Davi. Quais foram as punições que a gente leu no texto ali? Não se apartará a espada jamais da sua casa. Segunda, tomarei as tuas mulheres da tua própria vista e as darei ao teu próximo. E terceira, também o filho que te nasceu morrerá, o filho do adultério dele com Batseba. Resultado, passa o tempo, amados, passa o tempo, tá? Isso aí que eu estou falando para vocês também está lá em Samuel. Segundo Samuel, vocês podem pesquisar depois. 4 filhos de Davi morrem. 4 filhos, tá? Nessa trajetória, morrem todos depois, né? Mas 4 filhos assim. Por que em especial esses 4? Primeiro, o filho dele da traição com Batseba. Deus coloca uma doença mortal, o menino morre, está na continuação do texto.
Por mais que aí Davi se joga, faz jejum, se desespera, se volta de verdade para Deus, Deus não volta atrás das suas sentenças, nos seus decretos. Então morre o filho, depois morre Amnon, Absalão e Adonias. Esses três últimos, eles têm mortes violentas, está narrado na Bíblia, violentas. Uma ovelha por 4 ovelhas, Urias pelos 4 filhos de Davi. É a Bíblia que está falando isso aí. E a pior de tudo, quando fala ali que as mulheres do harém dele ia ser publicamente, o próprio filho Absalão, ele vai pegar as mulheres de Davi numa revolta dele contra o pai querendo tomar o trono e vai começar a ter relações sexuais à luz do dia para todo mundo ver lá em Israel, em Jerusalém. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 16, versículo 21 e 22, vocês podem pesquisar também. Tudo aquelas coisas e sentenças de Deus se cumpriram, amados. Então, o que eu quero dizer com isso? O pecado traz consequências. O pecado traz consequências. Tudo aquilo que o profeta profetizou para Davi que ia acontecer, aconteceu. Trouxe todas as consequências que foram profetizadas. Eu não estou dizendo que as consequências de Davi vai ser igual. Se eu pecar igual a Davi, você pecar igual a Davi, vai ser as mesmas. Mas eu estou afirmando para vocês, pela palavra de Deus, que o pecado traz consequências. Ele traz consequências. Pode ser que tenha alguém que defenda essas teologias aí que suavizam o Evangelho, né? E o Evangelho ele tem que ser pregado na integridade, como o pastor Heron falou aqui no início do culto. O que acontece, amados? Que o problema do pecado foi resolvido na cruz total. Nem pensa, te converte e esquece o pecado. Vai viver a vida adoidado. Faz o que tu quiser porque tu está salvo. E os pecados que tu pecou, Deus perdoou. Os que tu pecou hoje, os que tu vai pecar amanhã, ele já está perdoado. E até o que tu não pede perdão, ele te perdoa. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Ele traz consequências. E para quem acha que talvez seja coisa do Antigo Testamento, tem vários textos. Jesus e os apóstolos falaram isso. Lembra quando Paulo escreve assim? Aquilo que o homem plantar, ele vai? É isso aqui, Novo Testamento. Jesus também falou disso, os apóstolos escreveram sobre isso, falaram sobre isso. Mas graças a Deus que a história não acaba aqui, amados. Graças a Deus. Algum tempo até estive conversando com o pastor Paulo sobre o conceito de lei e evangelho na pregação. Se eu parasse aqui, o pastor Douglas, né, mestre em hermenêutica, vai ser o nosso professor de hermenêutica agora no sábado. Aí eu convidava vocês a correr e se atirar do precipício se acabasse aqui a pregação. Porque eu só pregar a exortação, eu só pregar a lei, e eu só pregar aquilo de errado só sobre o pecado, eu vou pegar vocês pela mão e atirar vocês no abismo. E não é isso. O conceito de lei e evangelho, a gente tem que expor a palavra assim. Tem que falar que o pecado ele é contra Deus, como Davi mesmo diz. Davi pecou contra Batseba, contra Urias, contra um monte de gente, mas ele diz: pequei contra ti. Depois eu vou explicar por que ele diz: peguei contra ti, Senhor. Mas não acaba aqui a história. Deus é um Deus poderoso, e o último ponto lá da introdução e dessa mensagem é o conserto. Até aqui a gente viu um homem se atirar no pecado, no lamaçal do pecado, e cada vez é que nem a maré movediça, vai indo, e aquilo ali tu vai afundando e vai afundando. Mas a graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Mas Deus não derramou a misericórdia e a graça dele sem uma ação de Davi. Deus não pegou e forçou Davi ou abençoou Davi depois disso tudo. Deus cobrou das mãos de Davi tudo o que ele fez quando mandou o profeta lá confrontar ele. Mas vamos ver como acaba essa história aqui. Aí vamos ver o Evangelho, né? A graça de Deus entrando em ação lá na vida de Davi e também na minha vida e na tua. Aleluia. Eu quero continuar então no Salmo 51, versículos 9 a 12, que diz o seguinte: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi começa lá, quando ele fala lá, pequei contra ti, Senhor, em 2 Samuel, ele escrevendo como é que foi esse. Lá só diz peguei contra ti, Deus perdoa ele, mas aqui a gente entende por que Deus perdoa ele. Então, pequei contra ti. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Devolve-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aleluia. Aqui é outro homem. Aqui é outro homem. Aqui é aquele Davi segundo o coração de Deus. Aleluia. Amados, Davi clama a Deus por perdão dos seus pecados. Ele começa admitindo os seus pecados. Ele começa pedindo para Deus apagar todas as iniquidades dele, a perdoar todas as iniquidades dele. O que Davi está fazendo? Se derramando aos pés do Senhor. Senhor, eu pequei, Senhor. Eu sou iníquo, eu pequei mesmo. Eu sou assassino, eu sou adúltero, eu sou tudo isso aí que o profeta falou. Davi podia pegar e mandar cortar o pescoço do profeta fora e seguir a vida. Mas aí a graça de Deus chegou sobre a vida de Davi. Aí o Espírito Santo de Deus estilhaçou aquelas muralhas que Davi construiu em cima do seu orgulho, da sua soberba, de uma vida que estava mergulhada no pecado, no lamaçal do pecado. O Espírito Santo de Deus derrubou aquilo, tirou as escamas dos olhos de Davi, e Davi pôde ver tudo aquilo que ele tinha feito. Aleluia! Davi clama para Deus não retirar o Espírito Santo da sua presença. Amados, Isaías 59, versículo 1 e 2 vai dizer assim: são os seus pecados, falando para a nação de Israel, que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e que interrompe as suas orações. Aleluia, aleluia. Davi clama pela presença do Espírito Santo. Davi era aquele que tocava a harpa e Saul se acalmava. Davi era aquele que, cheio do Espírito Santo, fazia isso. Davi era aquele que, cheio do Espírito Santo, que diz assim: quem é esse filisteu aí, esse Golias, esse gigante que ousa insultar o Senhor dos exércitos? E ele vai lá com uma funda e as pedrinhas lá e derruba o gigante. Aleluia, cheio do Espírito Santo. Quando Davi ele mergulha no lamaçal do pecado e começa a nadar e se afundar lá, o Espírito Santo, que nem o irmão Júnior Lopes, eu não sei se ele está aí hoje, fala sempre, né? Saiu o Espírito Santo e veio um Espírito nada santo e se apossou de Davi. Veja que Davi então reconhece que estava fazendo falta na vida dele, irmãos. O Espírito Santo, ele já não tinha mais a presença do Espírito Santo. Ele já não sabia mais o que era pegar, aleluia, e cantar louvores a Deus. Ele já não sabia mais o que era se deleitar na palavra do Senhor. Ele já não sabia mais o que é ter intimidade com o Espírito Santo, algo que conduziu a vida dele até ali, que fez ele vencer coisas aos olhos humanos impossíveis. Aleluia. E ele diz: não tira de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. E o pecado tinha afastado, uma vida em pecado, tinha afastado o Espírito Santo daquele homem gigante, não em estatura, mas gigante diante de Deus, em feitos, em coisas que Deus escolheu ele para fazer. Vocês acham que se Deus tirou o Espírito Santo, se afastou de Davi, do grande rei Davi, por uma vida, aquele homem, aquele servo de Deus, aquele homem de Deus, aquele gigante da fé, se o Espírito Santo foi se afastando dele por uma vida em pecado voluntário, você acha que nós somos melhores do que Davi? Eu não sou. Aleluia. E Davi sente falta do Espírito Santo. E Davi sente falta daquele que só Ele pode tocar os nossos corações, só Ele que pode abrir a nossa mente, só Ele que pode nos convencer do pecado, só Ele que pode converter. Ninguém se converte sem a ação do Espírito Santo. Não há conversão sem a ação do Espírito Santo. Sabe quando você diz assim: eu te aceito, Cristo, eu entrego a vida para ti? É porque o Espírito Santo foi lá e arregaçou o teu coração, e rasgou o teu coração e abriu a tua mente. É porque Cristo primeiro morreu na cruz, e quem opera em ti, em mim, a ação até da conversão é o Espírito Santo. Aleluia. Quem nos mantém em Cristo é o Espírito Santo. E aí Davi, ele diz: não quero mais viver sem o Espírito Santo. Aleluia. Davi, ele clama pela volta da alegria de sua salvação e de um espírito de obediência. Olha só, Davi tinha até esquecido da eternidade, tinha até esquecido que um dia ele ia morrer e que a vida ia continuar depois da morte.
Olha o que diz ali, né? Devolve-me a alegria da tua salvação. Estava vivendo na carne, estava vivendo na vontade da força do braço, do desejo dele. Eu quero, eu posso, eu tenho, eu sou poderoso. Tinha esquecido que o plano de Deus para ele e para as nossas vidas é muito além daqui, é eternidade, é salvação. E Davi se alegrava na salvação, e ele tinha deixado de lembrar da salvação, tinha esquecido da eternidade, tinha esquecido que um dia ele ia morrer. E ele vai dizer, né? A alegria da tua salvação, devolve-me, Senhor. Amados, nós temos que nos deleitar na alegria da nossa salvação. Aleluia. A nossa vida aqui, eu vi ainda no filme aquele Paulo, apóstolo de Cristo, né? Tem um texto muito lindo que diz que a nossa vida aqui é como se a gente fosse ali na beira da praia e enchesse um punhado de água nas nossas mãos. E a nossa vida é aquela água que vai escorrer das nossas mãos. Mas a eternidade com Deus é aquela imensidão do mar. Aleluia. É como aquela imensidão do mar. Nossa vida, ela escorre pelas nossas mãos a cada segundo que nós estamos aqui. E é muito rápido. Mas a eternidade com Deus é como nós olhamos lá e não tem fim aquele mar. Ao olho humano, pelo menos. Aquilo lá é eternidade com Deus. Aquilo é salvação. Aleluia. Glória a Deus. Tem um louvor também que eu gosto muito, é antigo. Além do Rio Azul. É lindo, né? Tristeza e dor nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Aleluia. Choro nunca mais. Vai dizer lá também: verei a face do meu Senhor. Aleluia. Pode fechar os olhos e imaginar nós na eternidade vendo a face de Deus, a face de Cristo. Pode fechar os teus olhos aí e imaginar, como diz aquele louvor: tocarei no Senhor, verei a face dele como ele é, lá onde as ruas serão de ouro e de cristal. Aleluia. Aleluia. Tristeza e dor nunca mais. Morte e choro nunca mais. Aleluia. Aleluia. Davi lembrou que é muito além do que nós estamos aqui. Davi lembrou que a nossa vida, às vezes a correria, o dia a dia, as tribulações da vida faz a gente esquecer da eternidade, aonde não vai haver choro nem ranger de dentes, aonde a gente não vai, lá sim, a gente não vai mais se preocupar com o pecado, lá não vai ter o mal, lá não vai ter pecado, lá nós vamos ter um corpo glorificado, lá nós vamos estar na presença de Deus para sempre, junto com os santos, dizendo: Santo, 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 Santo és tu, ó Senhor. Aleluia. Nós não podemos esquecer, assim como Davi, nós temos que ter a alegria da nossa salvação. Aleluia. E ele termina dizendo: com um espírito pronto a obedecer. A obedecer o quê? Isso aqui. Aleluia. Davi: Deus, eu quero um espírito pronto para obedecer. Por quê? Porque Davi tinha esquecido disso aqui. Davi tinha esquecido da palavra. Ele sabia de cor o texto, a letra, porque ele disse: a sentença é essa, exatamente quem estava em Levítico, que nem estava em Êxodo. Só que ele tinha esquecido que ele tinha deixado de cumprir isso aqui, que ele tinha se afastado da obediência da palavra, da vontade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a vontade de Deus. Tudo que está aqui diz faça, a gente tem que se esforçar para fazer. E tudo que está aqui diz não faça, a gente tem que se esforçar para não fazer. Ele pede: Deus, eu quero voltar a um espírito de obediência, eu quero obedecer. Já tinha lá o Antigo Testamento, ele tinha acesso à palavra, ele sabia qual era a vontade de Deus, assim como nós temos a palavra hoje. Aleluia. Amados, eu quero concluir essa mensagem em 3 pontos. Sobre toda essa lição maravilhosa da porção da palavra de Deus, né? De um momento da vida de Davi, nada do que ele teria para se orgulhar, mas que está registrado lá, para nós poder entender. Primeiro ponto:
Todo pecado é contra Deus e trará consequências. Tudo que plantarmos, colheremos. Lembra quando Davi diz ali, agora que eu disse que eu ia explicar? Pequei contra ti, Senhor. Aí foi contra ti. Amados, todo pecado é contra Deus. Eu posso pecar contra um irmão, contra minha esposa, contra alguém. Sim, contra outro ser humano, mas eu estou pecando contra Deus também. Todo pecado é contra Deus, porque o pecado é errar o alvo. Lá no grego, lá que foi escrito no Novo Testamento, a palavra amártia, traduzido como pecado para o português, significa errar o alvo. E qual é o nosso alvo? Cristo. Aleluia. Cristo é o nosso alvo. A gente pega quando a gente erra o alvo, quando a gente não acerta, não segue o caminho de Cristo. Erramos o alvo, erramos o caminho. E todo erro de caminho, todo desvio, todo pecado é contra Deus. Pode ser contra outro ser humano? Sim, mas sempre é contra Deus. Em todas as hipóteses é contra Deus. Pecar é errar o alvo. E o pecado, como nós vimos na mensagem de hoje, traz consequências, sim. Deus perdoa Davi? Perdoa, pastor? Perdoa. Deus tirou as consequências sobre a vida de Davi dos pecados? Tudinho que ele plantou, ele colheu. Ele voltou a ter o Espírito Santo, ele voltou a se alegrar com a salvação, ele voltou a servir a Deus, as leis de Deus, mas ele teve que colher tudinho. Aquilo que ele plantou, ele teve que colher. Aquele pecado que nós cometermos, amados, Deus até vai nos perdoar, mas nós vamos colher. Eu escrevi uma frase aqui, bem forte, e eu creio que foi assim, hoje, num momento assim que eu estava bem próximo de Deus aí, estudando essa palavra. Quem planta pecado, colhe podridão. Eu vou repetir. Quem planta pecado, colhe podridão. Segundo ponto. É necessário confessarmos os nossos pecados a Deus e nos arrependermos. Aprendemos tudo que Davi fez de ruim. Mas quando o profeta vai lá e exorta Davi, e Davi tinha duas opções: ou manda cortar a cabeça do profeta e segue o baile, comete mais um pecado, ou se arrepende, e ele se arrepende. No Salmo 51 ele confessa os pecados dele a Deus e se arrepende. E essa é a lição para nós, e é lei de Cristo, é Novo Testamento também. A gente tem que se arrepender. Deus é poderoso para nos perdoar? Sim. Ele vai nos perdoar? Vai nos perdoar, amados. A gente tem essa garantia pela palavra de Deus, mas nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender. Nos arrepender de quando a gente identificar que errou e pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus. E se você pecou contra alguém, tem que procurar essa pessoa e pedir perdão. Às vezes não é nem pecado. Às vezes é um desentendimento. Às vezes a gente pode se desentender. Mas quando a gente está na mesma visão, está debaixo do mesmo espírito, até quando a gente tem algum desentendimento com um marido, mulher, algum irmão, enfim, a gente vai procurar ele e vai conversar, vai acertar as coisas, e o Espírito Santo de Deus, além de resolver o problema, vai renovar a comunhão, vai renovar essa comunhão em Cristo. Se o Espírito fez alguma coisa, se alguma situação na tua vida ficou meio assim, com alguém, aquilo ali não ficou muito legal, não deixa para lá. Se o Espírito Santo de Deus está te incomodando, procura essa pessoa, conversa essa pessoa, resolve a situação e renova a tua comunhão com ela. Aleluia, glória a Deus. Eu sou grato a Deus por isso e por poder viver isso na minha vida. Terceiro e último ponto, amados. Deus é poderoso para nos perdoar. Eu vou repetir. Isso é maravilhoso. Eu disse que é lei, mas é evangelho. Vamos acabar com o evangelho. Deus é poderoso para nos perdoar de todos os pecados. Até vou respirar agora. Porque até eu já estava até agora assim, essa gravata parece que estava me enforcando. Mas até eu agora respirei um pouquinho. Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados, mas é condicionado. Desde que o nosso arrependimento seja sincero e seguido de mudança. Verdadeiro arrependimento tem que ser sincero. Não adianta confessar, chorar, pedir perdão para Deus. Deus, eu não vou mais trair. Deus, eu não vou mais roubar. Deus, eu não vou mais mentir. Deus, eu não vou mais bater na mulher. Não vou mais trair o marido, trair a mulher, enfim.
Não adianta chorar, se arrepender. Davi chorou, se arrependeu e mudou. E soube arcar com as consequências que veio sobre ele. Ele sabia que cada coisa que estava dando errado depois daquilo ali, sabia que eu tenho que colher isso aí. Isso aí foi eu que plantei. Mas ele não voltou atrás, ele mudou. O verdadeiro arrependimento, Deus nos perdoa sim, mas o verdadeiro arrependimento é quando a gente está de coração sincero, puro, diante de Deus e vem acompanhado de mudança. Arrependimento, se não vier acompanhado de mudança, é no máximo remorso. No máximo é um remorso. Você sabe que fez errado, até, mas eu sou assim, aquela história, sabe? Eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Só que crente é nova criatura em Cristo Jesus. Crente morre para o mundo e vive para Cristo, vive para Deus. O verdadeiro cristão é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. O verdadeiro cristão, ele não tem que ter as obras da carne como evidência externa. Ele tem que ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é o amor. Tudo se resume no amor. É paz, é bondade, é benignidade. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Quero orar e encerrar a minha participação nessa noite. Querido e amado Deus, te damos graça por poder, Senhor, estarmos aqui nessa noite chuvosa, Pai, aonde nós podemos entoar louvores ao Teu nome, orar, Te buscar, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus maravilhoso, nós Te damos graça por tudo, Senhor. Deus, sabemos que por hora o Senhor permite até que o pecado, que o mal nos tente, Senhor, que o inimigo nos tente, Senhor, mas em Ti somos mais do que vencedores. Senhor, quando o mal, o inimigo vir, Senhor, lançar dados inflamados, querendo pegar nossa mão e nos levar ao pecado, Senhor, que o Senhor nos ajude através do Teu Santo Espírito a lutar contra o mal, Senhor, a resistir à tentação, Senhor, a não pecar, Senhor. E se por acaso nós viermos a pecar, e nós vamos pecar inevitavelmente, que o Senhor nos ajude a fazer como fez o grande rei Davi, que nós possamos ter um arrependimento sincero, Senhor, seguido de mudança, Pai, e que nós possamos desfrutar aqui nessa vida, não só no céu, na eternidade vai ser maravilhoso, mas as Tuas bênçãos sejam sobre a minha vida e sobre todos que ouvem e assistem essa mensagem nessa noite. Que as Tuas bênçãos venham sobre nós, Senhor, que a Tua graça, que o Teu amor maravilhoso, Pai, nos cubra, Pai, nos renove nessa noite, Pai. E para encerrar, Senhor, um pedido especial, Senhor, nessa noite, Pai, assim como o rei Davi, Senhor, clamava pela presença do Espírito Santo, assim como ele disse: não afaste de mim o Teu Santo Espírito. Não afasta dessa igreja o Espírito Santo, ó Deus. Não afasta desse altar o Espírito Santo, Senhor. Não afasta, Senhor, de tudo que essa igreja aqui faz, seja guiada pelo Espírito Santo, Pai. Não afasta, Senhor, o Espírito Santo da vida de cada um de nós individualmente, Pai, que estamos aqui, Senhor. Que o Senhor nos ajude a buscar e a desfrutar e a amar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não haverá mais noite aqui. Haverá nenhum valor. Teus olhos
Glória a Deus. Coisa boa é desfrutar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica. Ela nos traz riqueza para a nossa alma. O que fazer? Troca a semente. Pare de semear o mal. Pare de viver o pecado. Comece a semear coisas boas e você vai colher coisas boas. Glória a Deus. Não desanime se você, ouvindo essa palavra, você tem a consciência do teu pecado. Estou perdido. Não. O Senhor disse assim: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Aleluia. Você jamais vai ser lançado fora. Glória a Deus. Confia no Senhor. Fale com Deus. Troque a semente. Comece a semear coisas boas. Que Deus abençoe a sua vida.